a gente vai falar de Stranger Things agora. Para quem está assistindo no YouTube isso aqui vai estar no YouTube, saiba que isso é um corte de um podcast maior, é só procurar lá por Troca Letras Podcast nos tocadores de podcast. Eu estou com o Max Cirne aqui, que é jornalista, e ele pesquisou nos últimos anos, resumindo bem, assim, a questão da nostalgia enquanto fenômeno cultural, né, na cultura pop, só para que quem estiver assistindo aqui saiba disso. Antes da gente entrar nesse ponto, a gente estava falando antes de Game of Thrones, né, e de como isso era um fenômeno entre as pessoas. Isso me leva um pouco eu sempre fico me questionando, né, esse método da Netflix de largar os 5 episódios de uma vez só, e parece que eles perdem semanas de discussão daquilo ali, né, que poderia gerar entre vários grupos e tal. Claro, quem sou eu, né, não sei, os caras são especialistas nisso aí, eles devem entender de audiência bem mais que eu, mas me parece que uma série como Stranger Things, que tem, né, todo esse fenômeno em volta, discutindo ela semanalmente, assim, parece que geraria um buzz bem maior. Não sei se tu tem essa impressão também. Acredito que sim. Certamente, sim. Stranger Things, eu acho que a maioria das pessoas meio que maratonou, né? O binge watching, que é o que se chama, né? Da gente ficar assistindo ininterruptamente. Mas eu acho que é o modelo da Netflix, né? A gente vê que tem outras plataformas que ora lançam a temporada inteira, ora lançam por uma vez por semana um episódio, então intercalam, mas a Netflix ela meio que adotou esse modelo de lançar todos os episódios, né? São raras produções ali dentro da plataforma que a gente vai ver que é um episódio semanal, né? E geralmente isso acontece porque eles têm um contrato com alguma produtora que faz assim, ou que passa na TV, alguma coisa, mas as produções originais deles costumam ser na íntegra, né? E acho que nesse caso de Stranger Things, que tem todo um universo de teorias por trás, sabe, de mistério, essa última temporada, principalmente, merecia semanalmente. É algo que a gente... seria interessante ter esse tempo de maturar o episódio. Tá? A gente viu, por exemplo, em Ruptura, que é uma série que agora está bombando muito, é uma série, por exemplo, que precisa desse tempo. Precisa. Não dá para assistir assim na colada vários episódios. A gente precisa digerir o que assistiu e refletir. E talvez Stranger Things, porque Stranger Things nessa 4ª temporada, ela se torna mais complexa. A série, para mim, a primeira temporada é incrível. Eu, assim, acho perfeita a primeira temporada, inclusive. É a minha principal referência, é a primeira temporada. Acho a segunda e a terceira dão uma queda ali. Principalmente a segunda, a terceira meio que se volta a se reerguer. E essa 4ª, ela me surpreendeu por ficar mais complexa mesmo. São várias linhas narrativas acontecendo, vários personagens, assim, são várias histórias, várias tramas correndo em paralelo, né? Tudo por um feito em comum. Então, achei muito interessante. E eu acho que o sabor principal também dessa 4ª temporada foi conectar com os fatos da primeira. Sim. Então, no 7º episódio, a gente vê que está tudo conectado. Ela fecha um pouco esse círculo, né? Então, eu acho que a temporada está sendo um sucesso por causa disso. Mas, certamente, se fosse a semana a semana, teria muito mais mobilização nas redes, mais engajamento, mais discussão. E do que agora acho que ela vai perdendo um pouco a força conforme as pessoas já vão assistindo, né? Já vão fazendo essa tarefa de casa, que é assistir e comentar, e deve voltar agora no início do mês, no dia 1º, que tem os 2 últimos episódios. Mas também... Esses sim, 2 filmes mesmo, né? 2 horas e depois 2 horas e 20, se não me engano. né? Esses 2. Vão ser 2 filmes. Mas é louco, eu estava assistindo um vídeo do Érico Borgo, né, que era do Omelete, tá na canal aquele Huro agora, ele estava falando disso, assim, de essa estratégia de lançar tudo, se tu opta por... Claro, tu pode optar por ver um por semana, só que tu perde a discussão. Não dá para a gente fazer esse vídeo aqui hoje, vamos discutir só o primeiro episódio, porque ninguém mais está falando do primeiro, só está falando da temporada inteira, né?
Então, Stranger Things eu acho que é uma série que funciona, mas aí que tá também. Eu acho que ela funcionaria sim. Eu acho que seria mais interessante, mas ela é muito maratonável também, né? Ela dá vontade é diferente de Ruptura. Eu assisti Ruptura também, quando eu comecei a assistir já tinha todos os episódios ali disponíveis. E eu não consegui, não tem como. Ela exige um tempo de tu esperar e tal, pelo menos alguns dias assim. E Exato. Stranger Things, não, ela é muito da vontade de devorar, mesmo essa é um pouco menos por causa do tamanho dos episódios, né? E até da complexidade que tu falou, que eu achei interessante. Eu não sei se tu concorda, quando eu assisti o primeiro episódio dessa temporada, eu cheguei a ficar com receio, assim, putz, eles vão se perder, eu pensei assim. Porque parecia que eles estavam trazendo uma história completamente nova, que não tinha nenhuma relação, assim, com... Putz, estão espremendo isso aqui para trazer um... E aí não, aí a coisa vai encaixando, assim, vai... E aí eu acho que essa foi uma boa sacada também, eles tornaram essa temporada, até pela temática que eles pegaram, que foi, né, do filme do principal, né, do filme do Fred Krueger, ela é um pouco mais adulta, digamos assim, do que as anteriores, do que o mistério anterior, e que casou bem com o fato das crianças terem crescido já nessa, né? Já não são mais crianças, assim. Então, elas praticamente não tem mais criança é, ali, né? São todos adolescentes, a Eleven e o Will, que tem 17, 18 anos, mas os demais tudo mais de 20, né? Então a gente vê que o pessoal já são jovens adultos ali, então muda um pouco. Acho que o primeiro episódio me causou a mesma impressão. Muitos personagens novos. E eu disse, eles não sabem mais o que fazer com quem eles já apresentaram. E no fim é interessante que tudo vai se conectando mesmo. Então, ali o segundo e terceiro episódio foram os episódios que me incomodaram, né, nessa última temporada, principalmente por eu não sabia para onde ia levar. Né? Aquela parte da patinação, eu disse, tá fugindo muito do que é Stranger Things, assim, tipo, conflito de colégio, bullying, eu não estava entendendo. E aí, quando começa a focar mesmo no grande vilão e nas mortes, e eles se unindo novamente contra, aí que pega fôlego mesmo e não dá para parar. Para mim, do terceiro episódio em diante, não dá para desgrudar da tela, assim. E essa pegada Fred Krueger, a série fica mais aterrorizante, né? Desde a primeira temporada ela não tinha mais esse clima de suspense, de horror e de medo que poderia causar o vilão. E agora isso retorna, as mortes são horrorosas, são tensas, né? Os pesadelos também são algo muito interessante de ser analisado ali. Acho que tem outras camadas. Então, essa temporada eu acho que volta a dar esse gosto novamente por Stranger Things, por trazer algo novo. A segunda e terceira eu senti ainda um pouco mais do mesmo, e essa aí não, essa traz mais. E sempre embebido nessa nostalgia, que para mim é o forte de Stranger Things, não adianta, são as referências, né, a reconstrução dos anos 80, esse clima de sci-fi, assim. Tu acha que o que explica o sucesso, em partes, é a pegada da nostalgia? Acho que a gente pode dizer que Stranger Things meio que inaugura, né, isso de explorar esse fenômeno de nostalgia na cultura pop, né? A gente pode dizer que sim, né? O fenômeno ele meio que explode. Já existia práticas anteriores, mas a partir de Stranger Things que a indústria percebe que esse é um grande campo a ser explorado. E Stranger Things ele bebe da nostalgia em todas as partes, né? Explode na tela mesmo, né? Esse universo nerd dos anos 80, né? Tem características nostálgicas que estão ali desde da vinheta de abertura, né? Com a trilha sonora, referências a jogos, Dungeons and Dragons, né? A filmes da época. Então, todo esse universo, né? Esse clima de ficção científica também, é uma estrutura replicada, né, de filmes como E.T., Contatos Imediatos de Primeiro Grau, Conta Comigo, Alien, Evil Dead, Os Goonies. Então, assim, a gente vai vendo o Enigma do Outro Mundo, está tudo presente ali nessa fórmula que foi feita a partir de Stranger Things. Então, e há teorias, inclusive, né, de que a série tinha sido encomendada pela Netflix. Pois é. Após essa análise, né, dos dados dos usuários,
né, referentes ao consumo deles, a filmes, principalmente a esses filmes mesmo dos anos 80. Então, há essa teoria, mas, ao mesmo tempo, há essa... a narrativa dos irmãos, né, diretores, de que eles teriam também se mobilizado para fazer uma homenagem a essa década. Então, essas duas correntes, mas, de qualquer forma, foi algo que deu muito certo. Então, esse retorno a outros tempos passou cada vez mais a aparecer nas produções da Netflix e depois nos filmes e em outras séries, né, na literatura. A gente vai ver que todo o universo da cultura pop vai acabar também absorvendo um pouco disso. E é interessante de pensar essa nostalgia, porque, na maior parte dos casos, a nostalgia promove uma romantização das memórias, né? Então, a gente tem uma romantização aí dos anos 80, né? As imagens, os aspectos que poderiam arranhar essa imagem cuidadosamente construída dos anos 80 não vão ser deixados de lado, né? A gente, e até mesmo quem não viveu aquele período, ele acaba sendo seduzido por esse universo. Então, ele agrada tanto quem viveu aquela época e consegue se identificar com todas as referências, com todo aquele universo, mas também consegue despertar a vontade, né, na pessoa que não teve a experiência, que não viveu, né, os anos 80. Então, isso é muito interessante da nostalgia, como ela funciona para os dois lados, né? Então, e é uma idealização, né? Essa romantização, esse estímulo por essas imagens. Então, é tudo muito... É proposital, é explícito, mas, ao mesmo tempo, ele seduz, ele encanta, porque ele mexe com algo nas pessoas, né? Que tem relação com memória, com relação com o passado. Então, por isso que é tão interessante e tão potente. E, por exemplo, funciona contigo mesmo tu sabendo de tudo isso que tu está falando. Funciona, tu te sente fisgado também pela... Sim, né? É difícil, não? Tanto que me mobilizou a fazer, né, uma pesquisa em cima, né? Eu tenho um pouco dessa inquietude com a vida. Eu acho que a nostalgia trabalha muito com a experiência de vida, né? Então, eu investigo essas estratégias humanas da gente encontrar sentido para o cotidiano, né? Eu acho que o cinema, né, e agora a televisão também, por vezes ela é uma fuga da realidade e por outras ela está ali para a gente reviver experiências. Então, rememorar o passado, saudar esse passado, sentir saudade desses outros tempos, né? É uma forma também de reforçar uma trajetória, né, de um período bem vivido, satisfatório. Eu estava presente nos anos 80, eu fiz parte dessa história, eu assisti esses filmes. Ao mesmo tempo, isso nos enche por dentro, né? Nos satisfaz. Então, a gente tem muito disso com a nostalgia, dessa rememoração. Porque, na verdade, a nostalgia, ela vem, conceito inaugural da palavra, não tem a ver com esse bem-estar que a gente está falando aqui, né? Ela era associada a uma suposta doença. Então, lá em 1800 e pouco, a nostalgia ela surge como um termo médico, né? Ela vem da medicina, quando os soldados que estavam na guerra, eles ficavam mal por sentir saudade de casa. Então, vem daí, e depois ela vai se transformando numa melancolia. Então, é uma dor que ela está associada aí pela passagem do tempo. A nostalgia inicia com esses conceitos, assim, e hoje ela é um pouco invertida, né, como se fosse um sentimento agridoce. Sim. Né, e elas, principalmente pela mídia, né, que passa a utilizar a nostalgia como uma prática comunicativa, uma prática que gera bem-estar, que gera envolvimento, né, são processos de nostalgização das narrativas. Então, elas criam esse jogo com o passado, né, sendo atravessadas aí por memórias, por referências, né, por reconstituição histórica de uma época, por recontar uma mesma história através de um reboot,
né? É uma refilmagem, uma reimaginação de uma história, por continuar uma história, porque a gente tem feito várias sequências, não é à toa que Top Gun está retornando agora, mais de 30 anos depois, né? A utilização de uma trilha sonora também ativa a nostalgia. Por que que em Guardiões da Galáxia o Star-Lord lá, ele só escutava a música dos anos 80? Então não é à toa que está ali um Walkman, não é à toa que está aquelas músicas ali, né? Então, porque quer se relacionar com o público. E, por fim, a gente vê também uma nostalgia no roteiro. E essa é a nostalgia mais agridoce de todas, a que mais toca na tristeza, geralmente. Que a gente vai ver com Meia-Noite em Paris, La Belle Époque, né? São filmes que trabalham mais com essa relação com o passado, né? Com memória mesmo, do que tu fez com a tua vida, né? De algo que ficou bom, um período bom que ficou preso no passado. Então, aí já é uma outra história. Mas a nostalgia, ela circula por todos esses universos, né? Que hoje, na tese, eu já começo a categorizá-los. Então, é interessante ver que eles começam também a ser colocados em formatos, né? A ser reelaborados nessa produção cinematográfica. Legal. Pô, até para o pessoal entender, nos últimos tempos, tu tem pesquisado, a tua pesquisa tem sido exatamente no que, assim, dentro desse fenômeno, só para ficar bem ilustrado, assim. Claro. Meu foco é analisar no cinema, né, a nostalgia, mas eu começo com uma galáxia de nostalgia na cultura. Então, eu começo a ver que a prática da nostalgia, ela vai estar na música, ela vai estar nos seriados, ela vai estar nos programas de TV, ela vai estar na publicidade, ela vai estar na arquitetura, ela vai estar na construção de lugares temáticos, ela vai estar nas redes sociais, ela vai estar no videogame, sabe? Ela vai estar nas obras de arte, né? Nas artes visuais, ela vai estar na literatura. Então, todo esse universo compõe uma galáxia nostálgica. E meu foco acaba se direcionando, então, para o cinema, onde eu, a princípio, vou estudar 3 filmes, né? 3 longas-metragens. O primeiro seria Jogador Número 1, pelo número de referências na tela, né? Principalmente a videogames. E estudar It, a Coisa, pela reconstituição dos anos 80, algo um pouco que Stranger Things também faz, né? Apesar dos dois terem sido lançados meio que juntos naquela época, eu identifico muitas semelhanças entre os dois nessa constituição atmosférica, assim, né? Um período. E o terceiro é La Belle Époque, que é um filme francês, que eu sou fascinado porque trabalha com esse sentimento nostálgico no roteiro, né? É um cara que se submete a um experimento de voltar supostamente no tempo e reviver o dia mais feliz da vida dele. Então ele está lá com 60, 70 anos e vai para um galpão, que é um estúdio de cinema, onde toda uma equipe de uma produção de cinema mesmo, que faz filmes, reconstitui com cenários e com atores o dia que ele se apaixonou pela esposa dele. Então, trabalha muito com a nostalgia de ele reviver a vida, né? E por que naquela época ele estava apaixonado pela esposa e hoje o casamento dele está em ruínas. Então, fala muito desse encanto pelo passado que a gente tem. Então, a minha ideia é trabalhar com essa produção cinematográfica, né, com esses 3 filmes. Talvez seja um trabalho bem complicado ainda. Estou nas primeiras dissecações imagéticas, né? Então, é um processo longo, não é à toa que são 4 anos de doutorado para a gente entender esse universo e esse fenômeno. E estou tocando, assim. Legal. Tu até falou da questão da nostalgia que funciona até com pessoas que não viveram aquela época, né? Que é o nosso caso aqui, né? Eu nasci em 92, eu não vivi os anos 80. Tu nasceu em que ano? 87. Tá. Não viveu, não pegou também, né? 3 anos ali. Mas a gente ainda viveu porque aquelas obras nos anos 90 ainda estavam muito, assim, em filmes que a gente muito via. presentes no nosso dia a dia. A gente assistiu todos aqueles filmes. Isso, faziam parte. Estavam na sessão da tarde, querendo ou não. Exato. Vai estar lá os Goonies, vai estar Conta Comigo, sabe? Isso, então, isso. A gente ainda mais no estava Brasil. meio que vivendo. Ainda mais atrasado, no Brasil, né?
No Brasil demorou, os anos 80 foram acabar no fim dos anos 90, né? Mas, Exatamente. mas eu digo A assim, gente... eu fico pensando para o jovem de hoje, assim, que é adolescente, eu imagino que deve, imagina, não, eu sei de vários que assistem, assim, né, te vê na internet falando, talvez não tenha uma identificação com aquilo que está sendo mostrado ali, né? E em termos de imagem, de reconstrução, mas ao mesmo tempo são fisgados. Eu não sei se é só pela trama, fico me perguntando assim, o que, porque também não pode, para funcionar também não basta ser simplesmente um depósito de referências culturais, né? Tem que ter também uma trama envolvente, personagens interessantes, e é uma coisa que essa série tem, né? Exato. Que aí daqui a pouco a gente tem uma nostalgia que é forçada, que acontece, que a gente vê produções tentando, né, beber desse universo, mas em Stranger Things não é o que acontece, né? A gente tem uma trama forte e o jovem, eu acho que não experienciou essa época, ele, de certa forma, a nostalgia está sendo fascinante ali. Uhum. Né? É interessante ver como eles se comunicavam por walkie-talkie, sabe? Eles botavam fita no Walkman. Então, sabe? E aquilo faz parte da trama, aquilo é essencial para estar ali, porque era um meio de comunicação deles, sabe? Não é gratuito. Então, eles usam esse universo e mostram como aquilo funcionava e criam situações. E então, acho que por isso também se torna interessante ao mesmo tempo. Talvez por isso também que isso explique um pouco por que funciona tanto com os anos 80, né? Porque eu acho que, não sei, tu pode dizer melhor que eu, mas boa parte dessas produções que fazem sucesso aí, sejam recriando, assim, ou dando uma sequência, tem ligação com essa década especificamente, né? Uma coisa que eu acho que não, até hoje não, poucos casos funcionam em produções atuais, tu querer mostrar a comunicação entre as pessoas por mensagem de texto. Poucos filmes conseguem fazer isso de uma maneira que fique legal, assim. Às vezes bota a mensagem na tela, fica sempre uma coisa meio forçada, assim, né? E essa coisa mais orgânica, né, dos walkie-talkies, sei lá, da pessoa pegar e ligar para outra e tal, isso em termos de trama funciona melhor também, né? É bacana porque a gente tem os anos 80 que era totalmente analógico, e hoje a gente tem uma época digital. E isso, para quem não viveu o analógico, começa a redescobrir um tempo. Era assim, sei lá, que meus pais viviam, que meus avós viviam. Era assim a realidade na época, tudo era difícil, né? Se tu ligava, a pessoa não estava em casa, como é que tu ia falar com ela? Né? Como é que tu escutava música? Tu tinha que comprar um disco, né? Hoje está tudo na palma do celular, tu tem todos disponíveis. Então, assim, as transformações também são interessantes de ver acontecendo na prática a favor da história. Então, acho que por isso que é interessante, porque a série absorve como um todo esse universo. Ela começa a pegar todas essas inspirações, essas facetas, essas curiosidades de uma época a serviço da narrativa. Sim, né? E o visual é muito impactante também. Né? Então, tem um pouco disso. Eu acho que por isso que seduz. Na atualidade, é mais difícil buscar uma sedução porque está muito perto, está muito próximo, apesar de que a gente já começa a ver muito na música pop, por exemplo, toda uma nostalgia a músicas que eram lá dos anos 2000, 2010. A gente tem os challenges do TikTok voltando para essas músicas, né? Porque quando eu era quando eu era adolescente, eu escutava essa música, eu era emo, eu era não sei o quê. Então as pessoas já estão começando a fazer esse movimento nostálgico de algo mais próximo, né? Até mesmo os anos 90 voltaram também com tudo. A gente teve a série Everything Sucks, também da Netflix, tentando emular os anos 90. Ali foi mais forçado, tanto que não deu tão certo, como a gente pode ver. Mas a Netflix não para, porque ela é a plataforma da nostalgia. Ela está lançando agora Wandinha, a nova série dela anunciada com direção do Tim Burton, né, remetendo à família Addams. Então, vamos pegar um sucesso do passado, um público que já se identifica, porque o elemento da nostalgia, ela busca interação com os espectadores.
né? São muitas atrações toda hora, em tudo que é streaming, né? Na TV, no cinema. Então, a gente está toda hora sendo estimulado por vários projetos que estão sendo lançados, né? Mas é mais fácil atrair o público por algo que ele conhece, por algo que ele gosta, por algo que ele já se identifica, que ele tem uma história e um vínculo com aquilo.